dia a todos, estamos voltando aos nossos vídeos. O próximo passo do workshop é falar agora sobre os eventos tabela. Se vocês entrarem agora no Academy, vocês verão que aumentaram a quantidade de opções disponíveis. Agora já está aparecendo uma opção chamada Eventos Tabelas, que uma vez clicada vai mostrar as tabelas que estão disponíveis e que fazem parte da primeira fase do e-social. Em mensageria nós colocamos também mais 3 opções que nós iremos mostrar para vocês. Então vamos começar inicialmente falando sobre as tabelas. A tabela de rúbricas ela é muito ligada à folha de pagamento. Ela tem algumas peculiaridades. Vamos então começar primeiro com a tabela de cargos, que tem que ser preenchida porque todo vínculo tem que ser informado, é obrigatória a informação do cargo. Se vocês forem verificar, bom, primeiro eu tenho que falar sobre tabela. Quando nós falamos tabela, nós vimos um primeiro tipo de atualização de evento, que é uma tela melhor elaborada. É uma tela, então, que vocês verifiquem que ela tem vários ícones e tal, e ela é melhor elaborada. Existem alguns eventos que eles são mais simples, eles são exatamente tipo tabela. Então, com esses eventos tipo tabela, existe uma outra tipo de tela no Academy que é para atualizar esses eventos tipo tabela. Eles têm esse formato, é como se fosse uma planilha. Em cima, na primeira linha, tem os nomes dos campos e as colunas. Cada coluna, o nome que aparece aqui, está aqui, olha aí. Mas da mesma forma que no outro, se você deixar o cursor sobre um campo, ele vai falar o que tem que ser feito. Olha lá, preencher com o código do campo, o código não pode conter validade. Essas informações elas existem também no manual do e-social. Esse tipo de tela, sempre, se ela estiver aberta para atualização, sempre vai ter uma linha em branco, não preenchida, que é a linha de inclusão. As outras linhas, se vocês quiserem, vocês podem usar, é claro. Se clicar 2 vezes, por exemplo, ele vai permitir que você altere e assim vai. Então, se você for incluir algum registro, você terá que... Esse número é automático, não é você quem preenche. Todo cargo ele tem que ter um código, é o código de uso interno da empresa. Tem início de validade, quer dizer, esse cargo ele pode existir a partir de uma certa data, chega uma data é extinto, então se coloca aí o fim de validade e assim vai. O nome do cargo também é um nome que normalmente a empresa ela dá um código e um nome. Tem que ser feita uma correlação com o Código Brasileiro de Mão de Obra, né? É claro que vocês não precisam conhecer. Se você clicar aqui, ele vai te trazer a lista, toda a lista que existe do código CBO. Né? Aí, se você quiser saber, vamos supor que você quer saber um nome qualquer, você quer saber vidraceiro. Você digita ali vidraceiro e pronto, ele já te traz aqui, olha, fala, olha, vidraceiro é esse código. Se você clicar aqui, ele já trouxe vidraceiro. Tá? Então, esses campos aqui seria você quem preenche. Se for a data de validade é só colocar. Aqui é um código, você põe XX, uma descrição qualquer. Então, é claro que depois existem outras. Por exemplo, ele quer saber todo o cargo, se ele é acumulável, não acumulável, se é professor, se não é, se tem contagem especial de tempo, porque quando é professor, né, mais são professores e atividades de riscos que tem condição especial, se é dedicação exclusiva ou não, se é um cargo, por exemplo, que foi criado por lei, no caso de funcionários públicos, qual é a data da lei, tá vendo? Então tem que pôr qual é a situação do cargo. Esses 3 campos estão todos eles ligados. Então,
Isso daqui é para nós sabermos. Esses campos aqui não é o sistema quem preenche, então vocês não precisam se preocupar com isso. Uma vez que você preencheu, dá o Enter na linha, ele já assume, dado o Enter nessa linha, ele vai assumir um ID, atualize e já abre uma nova linha em branco, é sinal que foi então incluído o campo. Tá bom? Todos os campos, todas as telas tipo tabela tem essa função. Se você clicar, existem algumas funções também, por exemplo, Ctrl X é para você, não permite, é para você gerar um XML, mas como ele está pendente, ele não deixa gerar. Nós vamos ver alguns aqui. Por quê? Porque se está pendente, ele pode ter algum erro. Então, aí ele nem vai gerar o XML. Vamos ver rúbricas. Rúbricas, por exemplo, olha. Tem rúbricas aqui que está com status alterado. Então, se você clicar numa linha e teclar Ctrl X, aliás, tem que sair aqui, eu estou no campo, né? Então, sai-se do campo. E aí sim, ele vai, então, querer gerar, você aperta Ctrl X e ele já fala, sugere já um nome para gravar o XML. Você mantém, aí ele pergunta se quer apenas gerar o XML, da mesma forma que existe na outra tela, existe aqui também, o que você quer fazer com tudo isso, se você quer apenas gerar, se vai validar, se já vai formar lote. Quando é tabelas, existe uma outra forma que nós vamos mostrar, que é para você não ficar formando lote um por um. Você já pode cadastrar todos os teus dados e depois você forma um lote com todos esses. É uma outra opção que está aqui que nós iremos mostrar. Se fosse apenas gerar o XML, então seria só clicar e ele gera o XML. Tá vendo aqui? Ele já tá trazendo para nós o XML. Olha lá. Trouxe então o XML que nós pedimos para gerar da tabela de rúbrica. Vocês verificam que ele só passa códigos para o E-Social. O E-Social não quer saber descrições. Então, ele só passa códigos. Mas se vocês forem ver aqui, na tela nós mostramos o código e o que significa o código, porque senão a pessoa nunca vai saber o que significa, vai ficar decorando todos os códigos. Não, então nós mostramos o código e o que significa, mas na hora de mandar para o E-Social nós só mandamos o código. Essa tabela, que é a tabela de rúbricas, é uma das mais complexas. Eu tenho visto aí o pessoal que dá só treinamento, seminário, eles também não vão muito a fundo em como preencher. Fica a critério de cada um dizer quando tem código de incidência do imposto de renda, quando tem o código de incidência da contribuição previdenciária. Então, o que eu percebo é que se você quiser detalhar isso muito bem, isso daqui é parte de um curso só sobre isso. Da mesma forma, sempre tem uma linha em branco para você colocar uma nova sigla. Se você não sabe, quando você clica, o sistema já traz para você, né, a lista, você coloca o que você quiser lá, por exemplo, desconto. Então, ele vai te pesquisar tudo que é desconto. Valor destinado a cobrir os riscos assumidos. Empréstimo ao trabalhador para posterior desconto. Então, nós já trazemos uns valores default aqui dos códigos de incidência tributária, dos códigos de incidência do imposto de renda, mas também nós não preenchemos todos. Alguns nós já preenchemos na nossa tabela, então quando você seleciona uma rúbrica, ele já traz um valor que seria mais provável para cada uma dessas contribuições, mas depois você pode alterar. Vou cancelar porque o objetivo é só mostrar para vocês. E aqui, da mesma forma que existe você pode gerar o XML, existem outras siglas que também permitem você consultar o manual, consultar
as alterações do registro, sempre posicionando numa linha e clicando, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu não lembro agora os códigos, mas isso tem no nosso, olha lá, ó, Ctrl H, ele já vai me trazer, ele já abriu aqui olha aqui, ele está trazendo, vou pôr aqui para ficar, está trazendo a tabela de rúbricas, está vendo? Ctrl H, ele vai dizer o que significa cada uma, equivalência. Esse é o manual nosso, então existe o manual nosso, existe o manual do e-social, mas aí nós já publicamos, tem um manual nosso que diz o que significa cada tecla, o que acontece quando você está nessa tela aqui. Bom, então existe cargos, existe uma tabela que nós nem estamos colocando agora também, que é de carreiras, porque de carreiras é para os órgãos públicos e o ambiente de teste não está aceitando carreiras, porque ele não é para agora. Então, nós nem colocamos aqui, mas no futuro nós vamos liberar também. Funções também, eu recomendo agora nesse início, nem é obrigatório preencher. Ele é muito parecido com a tabela de cargos, tá vendo? Então, recomendo nem preencher. Uma tabela que tem que ser preenchida necessariamente, então, é cargos e horários para os vínculos. Rúbrica só vai ser usado quando tiver folha de pagamento, ou agora na segunda fase não entra ainda a folha, mas pode ter um desligamento. Então, aí no evento de desligamento aparecem as rúbricas. Então, nós falamos que é obrigatório para os vínculos, o vínculo dele tem que ser relacionado a um cargo e a um horário. O que são a tabela de horários? É os horários que existem na empresa. Normalmente existe um horário padrão, trabalha-se das 8 às 18 com 1 hora de almoço, se coloca aqui. Existe, às vezes, na sexta-feira é horário diferenciado, no sábado, então se coloca aqui. É um código, aqui é um código. Você diz quando vale, diz qual é o horário de entrada e saída, a duração em minutos. Aqui é direto. Você diz aqui o tempo direto e a duração em minutos é já descontando os intervalos. Aí, se você clicar aqui, por exemplo, em padrão, ele está falando, olha, no horário padrão, eu trabalho das 9 às 18. Aqui eu nem estou dizendo que dia é, aqui eu só estou definindo o código. Depois, lá no vínculo, você vai dizer, o funcionário na segunda-feira, ele trabalha obedecendo o código padrão. Na terça também. Na sexta, ele trabalha obedecendo o código chamado sexta ou especial 2, não sei. Então, é lá no vínculo que você vai dizer dia a dia. Aqui você só está definindo os tipos de horários que existem. Então, existe um padrão. Aqui você vai dizer se tem um intervalo. Olha, intervalo em horário fixo, que é o almoço. Se você colocasse intervalo em horário variável, aí você não é obrigado a informar horário de início nem de fim, porque é horário variável. Agora, mas você diz a duração em minuto. Quando é horário fixo, ele obriga que você diga o início e o fim do horário. Então aqui você vai dizer horário do almoço, se tiver intervalo para café, o que for. Essa tabela também é uma tabela que é obrigatória. Quando nós estamos na tabela de rúbricas, às vezes, se existir alguma rúbrica que existe um processo especial para ela, quer dizer, para você recolher menos, para estar suspensa alguma coisa, então você coloca aqui. Quando você clica na rúbrica e vem aqui e indica o processo. Para você indicar o processo, ele tem que existir, porque senão ele não vai, né? Então você pode até pôr aqui o tipo que é, o número do processo ele teria que buscar lá na tabela de processos e aí você informa o processo. Existe uma tabela também de portuários que nós nem, muito pouco é usado, é só para os operadores portuários, então não tem grande, é de pouco uso. De mensageria, nós tínhamos aqui central de eventos, central de lotes, isso nós já tínhamos visto. Quando você está numa central de eventos, se você clicar o mais, ele permite que você importe
XML de eventos de outros sistemas que se gerou de outra forma. Só que quando você importa por aqui, esse evento ele é externo. Você não vai, por exemplo, você importar um evento de rúbrica por aqui. Você pode, só que ele não vai aparecer nas tabelas do Academy, porque você importou um XML. Aqui você está importando de um sistema externo. Você só vai usar a função de mensageria do Academy. Então, isso daqui é só para depois você, se você então está aqui, central de eventos, você importar por aqui, usando a tecla de inclusão, importar um evento externo, ele vai guardar esse evento externo lá, mas você não vai visualizar nas telas nativas do Academy, porque ele é externo, ele só está guardando aqui o evento para mandar para o e-social e depois receber a resposta. A mesma coisa lotes. Se você quiser, você pode importar um lote direto aqui, mas é só para depois você poder enviar. Vocês lembram que eu falei que existe uma outra forma de enviar, de gerar os lotes, que é não sendo um por um. Então, se você vir nessa tela, ele vai te mostrar aqui, olha, eu pus aqui, eventos iniciais. Me mostre, ele está mostrando todos os lotes, ou seja, todos os eventos que estão em condições, que seja porque foram alterados ou porque foram incluídos, que são novos, de ser enviados para o e-social. Se você pode marcar todos, se você quiser marcar todos, pode desmarcar todos, ou pode marcar um por um. Você fala, eu quero enviar agora esses daqui. No que você marcar esse, você mandar formar os lotes, ele já vai gerar um lote, chama aquela tela que nós já... Aí depois disso o procedimento passa a ser igual ao que nós fizemos para contribuinte, estabelecimento, lotação. Ele abre uma tela, você indica onde vai ser gravado, já abre a central de lotes, cria o lote. Aqui os lotes eles têm que ser classificados por tipo. Você não pode num lote misturar tipos de eventos diferentes. Então tem os iniciais, por enquanto nessa primeira fase seria só os iniciais. Depois tem os não periódicos, também pode ser enviados. Tem os periódicos. Os periódicos, nós vamos ver, existe uma outra forma melhor para você formar os lotes dos periódicos. Depois também terão dos reinf. Né? O reinf também, ele tem tabelas e tem mensais. Então, por enquanto, nós estamos ainda aqui nos iniciais. Então, nós podemos formar o lote, pedir para formar o lote, ele gera o lote e depois continua como nós já fizemos. Esses são dos Academies. Se você importou XML de outros sistemas, seja evento ou seja lotes, então, se for um lote, não tem que formar lote mais, não é por aqui. Aqui é para gerar, se você importou eventos, aí apareceria aqui os eventos possíveis de formar lotes, que foram importados de outro sistema. Aí procede tudo igual. Existe uma outra opção, que é a opção para importar eventos, porque você pode, por exemplo, rúbrica. Às vezes você fala, eu não vou ficar digitando rúbrica por rúbrica, eu já tenho aqui uma tabela de rúbricas e quero importar. Existem duas formas de você importar uma tabela, tipo, por exemplo, rúbricas. Se você já tem, você coloca numa planilha, põe o nome do campo, pode ser em qualquer ordem as colunas. O que é preciso é que a primeira linha, o nome do campo esteja lá, por exemplo, code rúbrica é o nome de um campo. Isso é conforme o manual. Isso daqui nós nem estamos dando instrução, porque a instrução está no layout da rúbrica. Tem que ver lá o manual, se você for importar, ver os nomes dos campos, coloca na primeira linha, em cada coluna, qual é o campo que está naquela coluna e manda o sistema importar. Nós não fizemos isso para todos, nós fizemos porque achamos que tem mais utilidade, como cargo, carreiras, funções, rúbricas. Isso ele importa via planilha. Mas você pode também importar o XML. Vamos supor que um dia você tinha um sistema
e você vai, por exemplo, querer transferir ou começar a usar o Academy. Você pode pegar todos os dados dos vínculos que estão no outro sistema. Se você gerar o XML dele e você vir aqui, o Academy vai pedir para você informar onde está esse arquivo, vai ler e vai pegar esse XML que você gerou no outro sistema e ele vai converter e vai virar um evento no Academy, como se estivesse no Academy. Aqui é diferente de quando você importa pela central de eventos, por essa inclusão de registro, é de um outro sistema só para usar mensageria. Quando você importa eventos por aqui, não é só para usar mensageria. Aqui você está colocando os dados que vêm de outro local e colocando nos eventos do Academy. Tá bom? Então também você pode importar via XML. Nós pusemos alguns, com o tempo talvez essa lista de tipos de eventos que podem ser importados via XML vai crescer. A mesma coisa via planilha. Por enquanto é isso. Existe também uma forma de importação de dados da folha de pagamentos via planilha, que agora nós também não vamos detalhar muito, porque isso já seria material para outra aula no futuro. Então, o que nós temos para dizer sobre os eventos tabelas, que é essa próxima fase de uso aqui do Academy nesse workshop, é isso. Espero que vocês façam um bom uso desse vídeo e agora nos veremos quando liberarmos mais funções para este workshop. Até logo, tenham um bom dia.